Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Eu sou o Lucas Perillo, editor no site, e hoje tem dicas nas principais ligas, tá? Liga Alemã, Liga Francesa, Liga Italiana, Liga Inglesa e Liga Espanhola. Então bora conferir essas dicas aí para lucrar bem no fim de semana. Primeiro jogo da lista, pessoal, Crystal Palace contra Manchester City pela Premier League, dia 1º de maio, às 8h30 da manhã, cotação para o Crystal Palace 10, empate 5 e o Manchester City favoritíssimo com 1.33, tá? O Manchester City tem um jogador fora que é o John Stones, tomou vermelho, tá? Então tá fora dessa partida. Já do lado do Crystal Palace tem o Sakho, o Tompkins, o Ramsey, o Ferguson, que estão fora, definitivamente fora. Agora o Gary Cahill, o Wickham e o MacArthur são dúvida para essa partida. Então, além do Manchester City ser mais favorito, o Crystal Palace enfrenta alguns problemas com os jogadores aí que estão fora dessa partida, tá? No âmbito geral, aí o Crystal Palace tem 32 jogos, 34 gols, 54 gols sofridos, tá? 31% das partidas ele ganhou, né? Dessas 32, foram 10 partidas ganhas, 8 empates e 14 derrotas. Do lado do Manchester City foram 33 jogos, 69 gols, 24 sofridos, vitórias foram 24, foram 5 empates e 4 derrotas, tá? Então, o Manchester City favoritíssimo, mesmo jogando fora de casa, está em primeiro no campeonato, o Crystal Palace em 13º, o Manchester City vem de vitória contra o Paris Saint-Germain lá na França por 2-1, ganhou de virada, né? Favorito para ganhar a Champions League e favorito para ganhar também a Premier League, a equipe do Guardiola. Então, cotação 1.33, tá? Já no mercado de gols, o Crystal Palace, como vocês puderam ver ali, o Crystal Palace não tem uma média alta de gols, né, por partida, tem uma média de 1.06, né, de gols, e o Manchester City 2.09. Então o Manchester City tem uma média de 2 gols aí por partida. Então uma cotação de 1.22 aí, tá? Porque também nos últimos 4 confrontos, tá? Vitória do Manchester City 4-0, depois empate por 2-2, vitória do Manchester City por 2-0 e vitória para o Manchester City por 3-1. Então foram 4 jogos, 3 vitórias do City, 1 empate, sendo que em todos os jogos saíram pelo menos 2 gols, tá? Então a gente vai nessa cotação com 1.22 para encerrar essa partida, a primeira partida. Segundo jogo da lista, pessoal, Elche contra Atlético de Madrid, agora pela La Liga, Liga da Espanha, dia 1º de maio, às 11h15 da manhã, o Elche em 18º e o Atlético de Madrid em primeiro, por isso a cotação para o Elche 9.0, o empate 4.33 e a vitória para o Atlético de Madrid 1.40, tá? Então, Atlético de Madrid bem favorito aqui, em vista que o Atlético de Madrid também não conta com nenhum desfalque. Já ao lado do Elche, o Mojica vai ficar de fora, tá machucado, e o Carrillo é dúvida para essa partida, tá? Atlético de Madrid bem favorito também, e no retrospecto, aí no âmbito geral, o Elche em 33 jogos da La Liga ganhou apenas 6 jogos, empatou 12 e perdeu 15, tá? E o Atlético de Madrid jogou 33 partidas, ganhou 22, empatou 7 e perdeu apenas 4. Então o Atlético de Madrid bem favorito, mesmo jogando fora de casa, o Atlético de Madrid com certeza favorito, tá na briga pelo título, tá em primeiro e vai tentar ganhar mais 3 pontos para ficar tranquilo na liderança. E já no mercado de gols aqui, a gente vai com uma cotação um pouquinho mais alta, com 1.36 para mais de 1,5 gols, porque aí do lado do Atlético de Madrid, tá? Foram 33 jogos e 60 gols na La Liga. Então tem uma média aí de 1.82 gols por partida. Já o Elche foram 33 partidas, 29 gols marcados e 49 sofridos. Então o Elche não marca muito, mas sofre muito. Então tem uma média aí de 0.88 gols marcados, né? Então o Elche marca pouco, mas sofre muito. Então por isso que a gente vai em mais de 1,5 gols aqui com uma cotação de 1.36. Terceiro jogo da lista, pessoal, Paris Saint-Germain em campo contra o Lens, Paris Saint-Germain em segundo, buscando a liderança do campeonato francês, e o Lens em quinto, tá? Dia 1º de maio, meio-dia, pela Ligue 1, cotação para o Paris Saint-Germain ganhar 1.33, o empate 5.50 e o Lens 7.50. O Paris Saint-Germain é favorito, mas pode não contar com as duas estrelas do time aí, Neymar e Mbappé. São dúvida para essa partida. O Mbappé foi confirmado aí uma lesão após a última partida contra o City. O Mbappé é dúvida, o Neymar também. O Bernat tá fora, com toda certeza, ele tá machucado. E do lado do Lens tá o Haidara, Badé, o Silla, 3 jogadores de fora, porque tomaram cartão vermelho, tá? Então
3 jogadores cumprindo suspensão aí. Mesmo assim, o Paris Saint-Germain é favorito, lógico, depois da derrota contra o City. E se o Paris Saint-Germain for eliminado na Champions League, o Paris Saint-Germain não pode passar a temporada sem conquistar um título. Então vai focar no campeonato francês. Aí o Paris Saint-Germain quer se manter vivo na briga pelo título, então cotação de 1,33 aqui, tá? E pelo retrospecto geral aí, né, no campeonato francês, o Paris Saint-Germain tem 34 jogos, 23 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O Lens tem 34 jogos também, 15 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Então vocês podem ver que o Lens tem muito empate aí. O Paris Saint-Germain, muita vitória, então a gente vai no Paris Saint-Germain aqui, tá? Pode ser que aconteça um Paris Saint-Germain um empate, tá? Pode ser que aconteça aqui com uma cotação de 1,10, né? Se for para segurança, Paris Saint-Germain ou empate, tá? E no mercado de gols, muito tranquilamente aqui, a gente pode ir no mais de 2,5, tá? Com 1,50. Seria tranquilo, né, ir no mais de 1,5, mas a odd ali, né, a cotação é muito baixa, 1,14, né? Então vamos no 1,50, porque o Paris Saint-Germain aí, né, tem 34 jogos e 77 a favor e 26 contra, né? Marcou 77 e tomou 26. E o Lens marcou 54 e tomou 46. O Lens tem uma média aí de 1,59 gols por jogo e 1,35 gols sofridos por jogo, tá? E o Paris Saint-Germain uma média de 2,26 gols marcados por jogo e 0,76 sofridos por jogo. Então são muitos gols, tá? E no confronto direto aí, a última partida foi 1-0 para o Lens, né? Mas depois 4-1 para o Paris Saint-Germain, 3-1 para o Paris Saint-Germain e 0-0. Então nessas partidas aí o Paris Saint-Germain marcou muitos gols, marcou 4 e marcou 3, tá? E o Lens também marcou 1. Então provavelmente uma partida para 3 gols aqui nessa terceira dica. Penúltimo jogo da lista, pessoal, o campeonato italiano. Crotone recebe a Inter, primeira colocada, a Inter aí, líder do campeonato italiano, e o Crotone, último colocado. Então um jogo muito tranquilo para a Inter, esperamos que seja assim. Dia 1º de maio, às 13 horas, cotação para Crotone 11, empate 6,50, e a Inter favoritíssima, uma cotação de 1,22, tá? A Inter conta com 2 desfalques aí, o Arturo Vidal, que tá machucado, e o Kolarov também tá machucado, tá? Do lado do Crotone, só o Di Carmine, que tá fora por estar machucado, mas essas lesões aí, né, principalmente pro lado da Inter, não interfere em muita coisa, tá? O retrospecto aí no âmbito geral, Crotone 33 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 25 derrotas, tá? E a Inter 33 jogos, 24 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas, tá? Então Inter favoritíssima. E no retrospecto, nas últimas 4 partidas, 2 vitórias para Inter, 1 empate e 1 vitória do Crotone, né? Mas essa temporada aqui a Inter muito favorita. Então 1,22 a cotação para a vitória da Inter, tá? E para gols, mais de 2,5, tá? Por que mais de 2,5 com a cotação aí de 1,36, né? Do lado do Crotone, 33 jogos, 42 marcados e 83 gols sofridos, tá? Média de gols por jogo, 1,27. Média de gols sofridos por jogo, 2,52, tá? Então, média altíssima de gols sofridos para Crotone, o que casa com a média de gols marcados da Inter, porque a Inter tem 33 jogos, 72 gols a favor e 29 sofridos, tá? Então a Inter tem uma média de 2,18 gols marcados por jogo e apenas 0,88 sofridos. Então a Inter marca muito, Crotone sofre muito, então um jogo bom para pelo menos 3 gols aqui, então mais de 2,5, tá? Com a cotação de 1,36, lembrando que a Inter é líder e o Crotone último colocado, tá? Último jogo da lista, pessoal, agora a gente vai para a Alemanha, para a Copa Pokal. Borussia Dortmund recebe o Holstein Kiel, semifinal, 1º de maio às 15h30, tá? Semifinal, Borussia Dortmund aí. Cotação para o time da casa vencer 1,18, muito favorito, empate 6,50 e o Holstein 17, tá? O Borussia Dortmund é um time da primeira divisão, tá? Da Bundesliga, ocupa a 5ª colocação na Bundesliga, e o Holstein ocupa a 4ª colocação na Bundesliga 2, que é a 2ª divisão alemã, tá? Então o Borussia Dortmund muito favorito aí para essa semifinal, tá? O Borussia Dortmund não vai levar muito provavelmente, né, a Bundesliga, né? Foi eliminado da Champions League,
E restou a Pokal, então tá na semifinal. Aí do outro lado tem Werder Bremen contra RB Leipzig, tá? Então, Borussia Dortmund muito favorito. Aí no retrospecto aí dessa Copa Pokal, foram 3 jogos pro Borussia Dortmund, 3 vitórias, tá? E do lado do Holstein, foram 3 jogos, 1 vitória e 2 empates, tá? Então, Borussia Dortmund muito favorito, muito tranquilo, 1,18 a cotação. Já no mercado de gols, tá? Mais de 2,5 também, para pelo menos 3 gols aí, porque foram 3 jogos do lado do Borussia, tá? 10 gols marcados e 2 gols sofridos, tá? Uma média de 3,33 gols marcados por partida e 0,67 gols sofridos, né? E do lado do Holstein foram 3 partidas, 10 gols marcados também e 4 sofridos, então uma média aí de gols 3,33 também, gols marcados, e gols sofridos 1,33, então tem uma média aí de gols sofridos um pouquinho maior que o Borussia Dortmund, tá? Além disso, né, no último confronto, que foi lá em 2012, né, o Holstein recebeu o Borussia e o Borussia ganhou por 4-0. Então o Borussia é favorito, marcando aí pelo menos 3 gols aí, né? Tendo 3 gols na partida para fechar aí as dicas pro sábado.